meu nome é Carissa Vieira e o que você acha de romances interraciais no audiovisual? Eu sei que talvez isso não seja uma grande questão para você e talvez você nunca tenha parado para pensar na representação de romances interraciais dentro do audiovisual, né? Nas séries, nos filmes, nas novelas, mas assim, é algo que a gente tem que conversar porque existem representações problemáticas de casais interraciais ao mesmo tempo que existe representação que é muito bem feita e que traz as questões, os debates e mostra como é de fato estar dentro de uma relação interracial. E dentro do mundo que a gente vive, essas relações precisam ser conversadas, sem muito preconceito, porque sim, já existiu muito preconceito com casais interraciais, ao mesmo tempo que hoje em dia ainda existe de uma forma diferenciada, mas a gente também precisa tratar problemáticas, porque é sempre diferente ser uma pessoa branca dentro de um casal interracial de ser uma pessoa negra ou uma pessoa indiana, enfim, uma pessoa não branca dentro de um casal interracial. E é preciso que pessoas brancas tenham noção de como existem questões a tratar com relação a isso. E o audiovisual, ele pode ser um grande aliado ou ele pode ser, enfim, um grande inimigo. E aí eu quero falar um pouquinho sobre essas relações dentro das telas. O cinema e a TV têm um grande histórico de mostrar casais interraciais. E como eu já falei, é importante que esses casais eles sejam mostrados, né? E logo de cara, a gente tem uma representação, né, de casais interraciais que não necessariamente foi positiva. A gente pode começar pensando no filme Adivinha Quem Vem para o Jantar, que é um filme que inspirou, inclusive, né, deu referências assim para outros filmes super importantes de hoje em dia, mas ele é um filme de uma época onde em alguns estados dos Estados Unidos o relacionamento entre pessoas de raças diferentes era proibida. E esse filme vai mostrar uma jovem branca levando o seu namorado negro para conhecer a sua família. Para a época, né? O filme é ali da década de 60, parece algo super inovador e para a sociedade americana foi uau! Só que o que acontece? Esse é, com toda certeza, um filme feito para pessoas brancas e, assim, tem várias questões problemáticas porque o personagem do Sidney Poitier, que é um homem negro, né? Ele é o negro perfeito. É uma representação de negritude muito voltada para, enfim, conquistar pessoas brancas, para mostrar que, olha como eu sou um homem negro de valor. O que só mostra, de fato, como a sociedade era racista. O próprio filme, ele traz diálogos extremamente racistas. Só que é importante a gente pensar que, para aquela época, realmente foi um choque dentro da estrutura, que é isso, né? Em vários lugares proibia esse tipo de relacionamento. Então, esse debate, ele era importante de existir, era importante que ele acontecesse. Só que é isso, um tipo de narrativa muito comum ao representar casais interraciais e infelizmente muito popular até hoje, tá? É esse tipo de narrativa que mostra como as famílias, como as comunidades têm dificuldade de ver esses relacionamentos. A gente, inclusive, consegue encontrar isso dentro das novelas brasileiras, tá? A gente consegue ver narrativas, né, onde famílias brancas têm dificuldade de aceitar um namorado ou namorada negra, como a gente também tem nas nossas novelas situações onde famílias negras têm dificuldade de aceitar parceiros brancos. E assim, não dá para colocar essas dificuldades entre as famílias no mesmo patamar, porque você vem de uma lógica de um povo que oprime os outros, né? Os brancos oprimindo os negros, e do outro lado você tem os que são oprimidos. Então, quando você encontra uma família negra que tem dificuldades em aceitar, né, o parceiro, a parceira branca,
você vem de um lugar de opressão, então você parte de lugares diferentes. Então a gente não pode colocar no mesmo patamar. Mas esse tipo de narrativa ainda é muito comum hoje em dia, sabe? E assim, é preciso ser questionado, porque geralmente vem de um lugar que não problematiza de fato, mas faz questão de mostrar como é difícil para o outro aceitar. Quando, na verdade, as pessoas do relacionamento, elas estão ali e elas se amam. Então, enfim, tá sempre muito mais voltado ao olhar da sociedade, mas sem problematizar tanto o racismo de maneira construtiva, sabe? De maneira a levar essa discussão para frente. É só um trabalho conservador. E a gente não pode, nessa altura do campeonato, tá ainda com discursos tão conservadores com relação à raça, sabe? Então, é até interessante quando a gente para e pensa em um filme como Corra, né? O Get Out, do Jordan Peele, já falei dele algumas vezes aqui, tem vídeo falando inclusive das influências que o Jordan Peele usou nos seus filmes e tal. E ele tem essa premissa muito parecida com Adivinha Quem Vem para o Jantar, só que Get Out faz enfim, ele muda tudo, né? O status quo completamente. Ele vai trazer ali, né, realmente um jovem negro conhecendo a família da sua namorada branca, mas ele vai estar o tempo todo questionando essa ideia de famílias liberais que aparentemente são antirracistas só porque são liberais, mas uma coisa é completamente diferente da outra. E assim, dizer que é antirracista não significa que você seja antirracista. O filme vai tratar muito, inclusive, sobre a fetichização da negritude pelo olhar branco, né? Essa coisa do corpo negro que é objetificado, inclusive sexualizado. Então, assim, o filme tá o tempo todo trazendo essas nuances e mostrando, apontando o dedo para as pessoas brancas e para esse suposto antirracismo, né? Porque é isso, é só suposto antirracismo, de fato, continua sendo extremamente racista. Então, assim, obras que saem desse lugar comum, obras que mudam tudo isso, como Corra, é muito interessante. Mas obras como Adivinha Quem Vem para o Jantar, que é muito legal de se ver, eu acho que é importante que a gente assista, mas não é um filme antirracista, não é um filme que traz essa abordagem dos romances interraciais de uma maneira que seja positiva para os casais interraciais, tá? A gente também vai ter um outro tipo de representação de relacionamentos interraciais na mídia, que são aqueles relacionamentos que não veem cor. Chega a ser engraçado dizer isso porque, assim, não tem como existir relacionamento interracial onde se apaga completamente a questão da raça, porque como a protagonista de O Ódio que Você Semeia diz para o namorado dela em um momento que ele tem todo um discurso dizendo: eu não vejo cor, eu vejo você apenas como uma pessoa. E aí ela diz: tá errado, porque você precisa ver cor, sabe por quê? Porque faz parte da minha identidade. Uma pessoa negra, uma pessoa não branca, ela lida com o fato de ser não branco todos os dias, porque a gente tem toda essa lógica racial vigente, onde pessoas brancas estão ali, em cima, no poder, onde o fato de eu ser negra interfere na minha vida, nos meus relacionamentos. E eu não estou dizendo aqui que, nossa, eu não gosto de ser negra, não é isso. Mas faz diferença no meu dia a dia. As pessoas olham pra mim e me veem como uma pessoa negra, porque eu sou. E não é pra apagar isso. Então, olhar pra mim ou pra qualquer pessoa negra e dizer que, eu não vejo cor. Não. Você vê cor, você vê minha etnia, você vê raça. É preciso que isso seja visto, é preciso que isso seja trabalhado, porque dentro de relacionamentos interraciais, inclusive, vai pesar no sentido de que a pessoa branca, por exemplo, se for um relacionamento interracial, onde você tem uma pessoa branca com uma minoria social, né? Uma pessoa negra, uma pessoa asiática, uma pessoa, enfim, que... É engraçado, porque uma pessoa asiática, um indiano é asiático, só que ao invés dele ter uma pele amarela, ele tem uma pele marrom. Mas são pessoas asiáticas, né? Mas enfim, pessoas não brancas, no dia a dia, isso sempre vai ser uma questão.
e a pessoa branca ela vai ter o privilégio social da branquitude, o pacto, inclusive, social da branquitude para beneficiá-la. Então, assim, existe um desequilíbrio social aí que precisa ser conversado, que precisa ser analisado dentro de qualquer relacionamento, sabe? E aí, quando a gente tem essas obras, por exemplo, Jessica Jones, a série Jessica Jones, a gente tem aquele relacionamento dela com o Luke Cage, que eu acho muito legal, inclusive, até certo ponto, mas a série nunca, de fato, aborda a questão racial do Luke Cage. Ela sempre mostra ali, né, pelo menos em boa parte das situações, como esse casal, enfim, como essa questão racial não é o foco, nunca é o peso da relação deles. São outras coisas, outras questões, inclusive há quem fale até da sexualização do Luke Cage dentro, né, do relacionamento com a Jessica Jones. Isso aí é questionável, alguns dizem que sim, outros dizem que não. Mas, de fato, uma série como Jessica Jones não problematiza isso. Já a série do Luke Cage traz uma outra abordagem. Outro caso de série que não fala sobre isso é The Good Place. A série, na verdade, vai ter muita representação de casais interraciais. É até muito legal e muito interessante. Você tem a protagonista num relacionamento com um homem negro, uma protagonista loira. E, enfim, apesar da série ser muito consciente disso, nunca é, de fato, uma questão. Apesar de eu achar que The Good Place, ela trabalha isso de outras formas, né? Porque também a gente tem que pensar que é o pós-vida. Então, é quase como o que deveria ser o idealizado, o que se almeja. E dentro do contexto da série, faz sentido. Porque é isso, não é a Terra, não é a vida de agora, é o pós-vida. Ou melhor, é isso, é o pós-vida, né? É o que vem depois da morte. E aí você tem a idealização desses relacionamentos. E aí, nesse caso, não se vê cor, não se vê etnia. Mas é importante que a gente trabalhe isso. Você tem uma outra frase, um outro momento, mas de modo geral a série não vai trabalhar as diferenças étnicas, as diferenças sociais nesse sentido, porque é isso. Não é o planeta Terra. Não é a vida como a gente conhece. É a vida almejada. E existem muitos outros filmes, séries que têm essa abordagem. Casais interraciais, mas que nunca, de fato, questionam as dificuldades do dia a dia. E aí você tem uma outra representação que é interessante, que são essas representações que normalizam esses relacionamentos interraciais, porque eles existem bastante, e a gente não pode fingir que todos os relacionamentos entre pessoas, por exemplo, negras são afrocentrados. Até porque não é todo casal de pessoas negras que é afrocentrado. Todo casal de pessoas amarelas, ele não necessariamente vai ter, sabe, essa questão, sabe, de serem pessoas amarelas como o centro também. E assim, é importante pensar nisso. É importante falar sobre essas nuances. Então, a gente vai ter essa outra representação onde é normalizada essa relação interracial, mas que, ao mesmo tempo, vai falar das problemáticas sociais que os casais interraciais, eles passam. Então, aí você tem séries como Dear White People, que você pode ter um zilhão de problemas com a série, mas de fato você tem ali uma protagonista que namora um homem branco e que o tempo inteiro isso é questionado. Há quem acha, inclusive, que questiona demais, mas de fato numa série como Dear White People não faz sentido isso não ser um ponto de questão. Inclusive a série faz algumas análises até bem interessantes, né? Porque enfim, a protagonista, por exemplo, ela é super ativista, né, dentro do movimento negro universitário. Ela fala bastante sobre o que é ser uma mulher negra e ela tá ali namorando uma pessoa branca e ela é julgada por causa disso. Ela é filha de uma pessoa negra com uma pessoa branca e aí também isso traz um outro peso. É óbvio que a gente faz as nossas adaptações para a realidade brasileira, mas a gente precisa falar sobre isso, inclusive assim,
como os relacionamentos interraciais, eles são comuns no Brasil, muito mais comuns do que se fala por aí, e a gente não tá debatendo isso, debatendo como é o psicológico de pessoas que nasceram em famílias interraciais e de como essas pessoas sofrem racismo até dentro da família, como determinadas microagressões são comuns e a gente naturaliza. E, enfim, a gente precisa questionar isso, sabe? A gente também precisa começar a analisar essas relações interraciais a partir de dinâmicas de poder também. E dinâmicas sociais, né, que são muito fortes. Por exemplo, a solidão da mulher negra e o quanto mulheres negras muitas vezes são abandonadas por homens negros, inclusive, tá? Para que eles fiquem com mulheres brancas a partir de momentos onde eles ascendem socialmente. E óbvio, isso não é única e exclusivamente um problema de nossa, os homens negros são horríveis, não é isso que eu tô dizendo. É uma estrutura social que inclusive valida mais esses homens a partir do momento que eles estão com mulheres brancas. Então a gente precisa questionar essas coisas e entender essas dinâmicas sociais e o porquê delas acontecerem, sabe? Porque elas também estão ali com muito racismo intrínseco. Sabe? Então eu gosto muito de Dear White People nesse sentido, sabe? Como ela questiona essas relações e questiona também o peso, sabe? De você ser uma pessoa negra e ser cobrada até nos seus relacionamentos. Será que porque eu sou negra, eu automaticamente tenho que me relacionar com pessoas negras? Não. Mas ao mesmo tempo, será que a gente não é educado para olhar primeiro para uma pessoa branca? Sabe? Será que a gente não precisa também afrocentrar o nosso olhar até certo ponto? Será que a gente não está seguindo padrões que beneficiam pessoas brancas? E assim, a gente sabe também que existe uma lógica que vem do olhar branco para o corpo negro. Uma lógica de sexualização. Existem pessoas brancas que fetichizam pessoas negras. Então, alguns relacionamentos que são interraciais, eles vêm desse lugar, da fetichização do branco para corpos não brancos. Porque isso não acontece apenas com pessoas negras. Então, existem essas dinâmicas que precisam ser analisadas e que existem casos, né, que isso é tratado na mídia. Na série Master of None, que eu gosto bastante, existem diálogos sobre isso, apesar de que eu acho também que é curioso como o protagonista, que é indiano, né, ele se apaixona sempre por mulheres brancas. Ele sempre tem relacionamentos mais duradouros com mulheres brancas e ele às vezes é meio babaca quando ele tenta ter encontros, sair com mulheres não brancas. Ao mesmo tempo, a gente vê que a série tá ali problematizando isso, sabe? Existem diálogos onde eles falam que homens asiáticos e mulheres negras são as que têm mais dificuldade em conseguir relacionamentos ou encontros, na verdade, em aplicativos de, enfim, relacionamento, né? Tinder, Bumble, OkCupid ou, enfim, qualquer outro que exista. Então, assim, a série traz problematizações com relação a isso. Ao mesmo tempo que é o que eu já falei. O protagonista, ele só tem relacionamentos duradouros com mulheres que são brancas. Então é curioso, assim. Outra coisa que é importante pensar é na forma que a figura do homem negro é colocada na tela. Porque eu já falei no vídeo sobre o Nascimento de uma Nação, como esse filme ajudou a criar alguns estereótipos extremamente negativos para a comunidade negra. E um deles é essa figura do homem negro violento e do homem negro que olha para a mulher branca a partir de um lugar de desejo doentio, como se a sexualidade branca, a sexualidade da mulher branca, ela fosse pura e algo a ser almejado, né? Inclusive que faz parte dessa lógica de status social, onde o homem, a partir do momento que ele ascende socialmente, ele vai procurar
uma mulher branca. E quanto mais branca, mais ascensão social. Inclusive, isso partindo de um lugar onde é até inconsciente, sabe? E, enfim, a gente precisa questionar isso. Essa ideia da mulher branca como a sexualidade pura e boa e a mulher negra como essa sexualidade extremamente carnal, mas suja, sabe? E algo para ser apenas sexo e nunca um relacionamento. E, enfim, isso é muito problemático. Do mesmo jeito que é muito problemática essa ideia de que o homem negro, ele é automaticamente um abusador, um homem violento e, enfim, isso é algo para se pensar e que é algo que precisa ser analisado. No fim, o que eu acho que a gente tem que pensar? É importante que essas representações existam na tela. A gente tem que naturalizar, obviamente, relacionamentos entre pessoas de qualquer etnia. Inclusive, também existem os relacionamentos interraciais que não partem apenas de uma pessoa branca com uma pessoa de outra etnia. Existem relacionamentos interraciais, existem casais interraciais onde as duas pessoas não são brancas. Já existem essas representações e é muito interessante, é muito válido que isso vá para as telas, porque é isso, o mundo não existe apenas a partir da lógica branca, sabe? Mas é importante que todos os tipos de casais interraciais sejam mostrados nas telas. Mas não dá para fingir que não existem questões, problemas que no dia a dia casais interraciais enfrentam. Então, não dá para colocar uma bandeirinha, sabe? Ou, enfim, uma coroa de melhor casal interracial da face da Terra. Não dá para colocar qualquer casal interracial como se fosse o padrão de relacionamento. Mas a gente precisa naturalizar esses relacionamentos enquanto mostra que existem questões do dia a dia que sempre vão permear casais interraciais. Então, o importante é que essas representações existam, mas de forma a trazer, sim, debates, questionamentos e, enfim, fazer com que a gente, né, como sociedade, possa pensar sobre isso e no quanto ainda é racista a maneira como boa parte dos casais interraciais é colocada nas telas. Não esquece de conhecer o meu Apoia-se, né? Que, enfim, me ajuda muito a continuar produzindo os vídeos aqui pro canal. Então, dá uma olhada, tem o link aqui no box de descrição, tem várias, enfim, recompensas, né? E comenta aqui embaixo qual é o seu casal interracial favorito, qual é o que você acha que tem estereótipos problemáticos e até o próximo vídeo. Tchau!